e ótima tarde a todo mundo que está nos acompanhando. Eu sou Felipe Nascimento, já estou aqui ao vivo no BMC Market. Aqui você fica por dentro de tudo que está mexendo com o mercado financeiro, as principais notícias repercutidas aqui com o nosso time. Eu e Daniel Morales ficando até as 3h30 da tarde no debate com eles. Alan Gani e Alexandre Cabral. Hoje também a gente está vendo se consegue trazer aqui o Eric DK para a gente falar um pouco mais sobre essa questão da PEC dos precatórios, que é um dos destaques de hoje, né? A gente vai falar bastante sobre PEC dos precatórios, sobre a votação que aconteceu na madrugada, sobre a liberação de espaço no orçamento, emendas parlamentares, fundo eleitoral, tudo que pode acontecer aí com essa PEC dos precatórios. A gente vai falar também sobre o leilão do 5G, né? O leilão do 5G, várias empresas arrematando os lotes, né, do leilão do 5G, principalmente a gente viu ali a TIM, a Vivo, a Claro arrematando vários lotes, a gente viu Brisanet arrematando lotes também no leilão do 5G, o leilão que começou agora pela manhã e a gente acompanhando de perto, inclusive matérias especiais sobre esse leilão no nosso portal bmcnews.com.br, a gente vai repercutir com o nosso time aqui também. Claro, vamos falar sobre vários resultados de empresas, Itaú, Redditor, Ultrapar, Pão de Açúcar, olha a CSN também e a Cielo, né? Entre todas essas que eu falei, a única que está subindo no pregão dessa quinta-feira é a Cielo, né? Então a gente vai falar um pouquinho com o nosso time aqui sobre essa reprecificação dos ativos, como que estão vendo esses resultados, por que desse movimento, né? Alguns deles, ok, em linha com o esperado pelo mercado, outros não, outros vieram abaixo do mercado, existe essa movimentação, por que dessa movimentação? Enfim, vamos falar também sobre os dados da produção industrial que saíram agora cedo, também o leilão do Tesouro, isso pauta para o Alexandre Cabral e também para o Alan Gani, que vão estar aqui com a gente daqui a pouquinho para falar sobre todos esses destaques. Muitos destaques, então a gente vai ter que ser rápido, vai ter que ser ligeiro aqui na nossa conversa. Deixa eu só dar um panorama da Bolsa, caindo agora 1,67%. Trabalhando em 103.855 pontos. A Ultrapar segue sendo a empresa que mais está caindo nessa quinta-feira, com 7,72% de queda, depois da divulgação dos resultados. Redditor caindo 7,35% e Pão de Açúcar também caindo, falando que todas essas empresas divulgaram seus resultados. Cielo sobe 6,9%. GetNet sobe 5,73% e a Marfrig subindo 3,75%. A gente estava falando também sobre a questão do dólar, né? O dólar hoje que teve uma oscilação, chegou a começar o dia ali no 5,55, o mesmo patamar do fechamento do pregão de ontem, e hoje já chegou aos... tá quase batendo nas máximas, né? Chegou a R$ 5,62. E agora operando aí aos R$ 5,61. Nas principais bolsas mundiais, a gente vê ainda um clima de otimismo na Nasdaq e também no S&P, subindo a Nasdaq 0,7% e o S&P renovando máximas aí também, subindo 0,25%. Dow Jones opera no patamar negativo, caindo 0,26%. As bolsas europeias todas ali fechando no patamar positivo, né? Fecharam no patamar positivo as bolsas europeias. DAX na Alemanha subiu 0,44%, FTSE no Reino Unido subiu 0,43%, CAC na França subiu 0,53% e o índice Eurostoxx subindo aí 0,55%. Isso também uma repercussão da decisão do Banco da Inglaterra de manter a taxa de juros em 0,10% ao ano. Existia aquela expectativa de que o Banco da Inglaterra pudesse ser o primeiro dos grandes bancos ali da zona do euro a elevar a taxa de juros, justamente por conta de todo esse cenário inflacionário e toda essa questão da recuperação econômica, mas o Banco da Inglaterra preferiu manter a taxa de juros em 0,10% e isso acabou trazendo um certo otimismo ali para o mercado que viu que a manutenção da taxa de juros era importante e interessante ali para o bloco. Então vamos chamar os nossos convidados, que não são convidados, já são de casa, o nosso time aqui, o Daniel Morales, o Alan Gani e também o Alexandre Cabral, todos aqui já comigo, preparados para nossa conversa dessa quinta-feira. Morales, muito boa tarde novamente. Alguém acorda o Gani, maluco? Boa tarde, é a nossa quadrilha, né? Ele estava dormindo aqui, estava assim.
Falei, cara, dormiu, maluco. Né, tá, Boa tarde, Felipe, Gani, Cabral. Valeu, boa tarde, Alexandre Cabral. Boa tarde, beleza? Tudo em ordem, Tranquilo, maravilha. graças a Deus. E aí, Gani, boa tarde. Boa tarde, Felipe Morales, Cabral, Azarreia e vamos com tudo. Gani só na guerra, rapaz. Vocês ficam falando de Gani. O Gani foi deitar ontem, pôs a cabeça no travesseiro, ficou só lembrando. Não, ele dormiu ontem a som de algum DVD do YouTube lá, viu algum canal do YouTube escutando o Azarreia. As melhores do Azarreia. A Sami podia tentar chamar o Durval pra cá pra gente falar de investimentos. Pô, eu garanto que ele vem. Eu acho que ele vem, né? Ele é um cara... Porra, eu tenho o Garanhão do Clubhouse. Você tá aí no YouTube, Guilherme? Se tiver, faz os teus contatos aí com o Durval. Ele é um cara que ele trabalhou em banco, fez arquitetura. Foi o cara que participou do meu 710, que a mulherada enlouquece. Multidisciplinar. Porque ele é assim, ele faz ginástica, ele é religioso, ele é inteligente, ele é rico, tem algum defeito, deve soltar pum, deve fazer alguma coisa muito estranha. Porque, pô, é assim, o sonho dourado de muita nora, e o pessoal enlouquece, a mulherada enlouquece quando ele aparece. Enlouquece. Vamos tentar trazer o Durval. Vai competir com o Galangani aqui. Ele invade o Nordeste, Galangani é o rei do Sudeste. É diferente, né? Eles se complementam no Brasil. É que leilão que vocês viram. É igual o leilão do 5G, cada um pega um lote. Que coisa. Tem coisa que eu acredito em destino. Eu acredito em Deus. Mas lote 1 é da Claro, sei lá, lote 2 é da TIM, lote 3 é da Vivo. O destino é tão belo que até propiciou a beleza no leilão. Cada um pegou com 9% de ágio, cada um com o seu lote, vida que segue. Ah, tá de brincadeira com a cara, mano. E um dos lotes respondeu aqui, o Guilherme. Já respondeu pra você. Já. Faço a ponte, ó. Então pronto. Quer mesmo? Queremos sim, Guilherme Caracas. Vamos marcar uma sexta-feira naquele clima de sexta vai rolar até show, todo mundo de abadá. Só não pode trazer o sax, hein? Não, porque aí vai ser música, baiana, sax aí. Tem que ser o abadá, tem que ser, como é que chama? Bandana e o tamborim. É isso aí. Eu sou da época da mortalha, de tão antigo que eu sou. Mortalha era um pano, que era um vestidão, que era um pano para 3 dias. No terceiro dia tinha 5 mil pessoas fedendo. Porque era o mesmo pano. Como o carnaval de Salvador é meio-dia, você é obrigado a tomar banho, senão você não resiste. O bombeiro fica nos circuitos com uma mangueira e o pessoal vai para tomar banho mesmo. Aí ela começa a descolorir, então você sabe que você vai perder o short. Porque ela ia começando a descolorir no short. É surreal isso, maluco. Bandana. Bandana não, mortalha. O Cabral citou aí, né, e já falou um pouquinho sobre o leilão do 5G, que aconteceu agora cedo, já ainda alguns desdobramentos aí, mas basicamente isso, né? A Telefônica e a TIM acabaram arrematando aí 2 dos 3 lotes, né, aí disponíveis dessa faixa aí, se o TP puder até me ajudar, de 3,5 GHz, considerada a principal do leilão de 5G realizado hoje. A Telefônica venceu o lote B2, do 420 milhões de reais, um ágio de 30%, a TIM ficou com o lote B3, 351 milhões, com ágio de 9,22%. E aí as empresas subindo. Foi tão competitivo que o ágio foi histórico, 5%. Tá de brincadeira. A TIM ficou com ágio de 9%, a Telefônica com ágio de 30%. Né? Esqueceram de falar com a Telefônica. Mas aí também a gente viu, tem a Brisanet arrematou uma parte ali, né? A própria... Tem um fundo do Pátria, que também levou um lote, esqueci o nome aqui, como é que chama? O Winit Telecom, se não me engano, levou um lote também. Enfim, ficou um pouco pulverizado, embora haja uma concentração ali. A gente comentou bastante ontem ali sobre a questão da venda da Oi Imóvel lá para o trio, né? Para TIM, para Claro e para Vivo. E isso também acaba ajudando, né? Nessa situação aí, porque cada um pegou uma parte ali do leilão de 5G. E isso acaba sendo importante também para a gente ter um serviço, né, um pouco mais
rápido, um pouco melhor aí de 5G e de internet em locais que antes não havia esse tipo de serviço ou que era um serviço um pouco mais prejudicado, né? Mais afastado das grandes cidades, tem uma série de complicações ali. Queria saber como que vocês veem esse leilão aí. É importante, né? A gente ter esse leilão e também para as empresas que acabam fazendo parte, acabam arrematando os lotes. Como que vocês veem essa situação aí? Bastante importante. O que eu estava pensando é que os aparelhos de celular, né? A maioria hoje é para 4G e não tem a tecnologia para 5G. Então isso pode até impulsionar vendas aí de novos aparelhos, né? Então favorecer, não sei o tamanho disso, mas favorecer o varejo, né? Porque muita gente, claro, vai querer ter uma internet mais rápida. O 5G dizem que chega até 100 vezes mais rápido que a tecnologia 4G, né? Então, para baixar filme, esse tipo de coisa é muito bom, né? E sabe para quem pode ser bom? Eu dei o branco agora. Eu vou chamar ele aqui no WhatsApp para ele me ajudar a recordar. O Luiz lá da Versa. Eu não sei se é a CIA... Eu não sei se é a CIA ou se é a Marisa, que é a maior vendedora de celular do Brasil. Olha. Eu não sei, assim, eu fiquei em choque quando ele me falou dos números. Eu não lembro se é CIA ou se é a Marisa. Eu tô com CIA na cabeça, mas não tenho certeza. Eu vou confirmar com ele. Pode ser bom até para esse setor. Sim. Pô, mas caramba, resultado da CIA ou Marisa, sei lá, veio excelente nesse tri. Cara, vendeu roupa? Não, celular. É isso aí. E hoje é muito comum, né, a empresa lá de varejo têxtil, né, expande tanto o negócio, é tão diversificado que acaba vendendo uma coisa eletrônico. Que eu fiquei abismado, já deve ter esses 2 meses, eu nunca mais entrei numa Marisa depois disso. Tinha quiosque da Magazine Luiza dentro das Marisas. Tem uma uns parceria. 2 meses isso, eu não sei como é que ficou a parceria, se fortaleceu, se morreu, como é que tá a história. Beleza. A parceria entre Marisa e Magalu, eu acho que ainda está acontecendo, viu, Cabral? Acho que ainda rola aí. Não sei exatamente se já acabou, mas pelo que eu tinha lido ali, ainda estava rolando. Mas, enfim. E é importante, né? Tem uma série de empresas aí que acabam fazendo. E eu estava vendo, né? Não sei se tem muito a ver, mas eu estava olhando aqui, a empresa que mais está subindo hoje é a Cielo. A Cielo também ela depende de uma rapidez ali de conexão para fazer suas transações, para poder chegar em mais lugares, para poder ampliar até a oferta de adquirentes, né? Então, não só a Cielo, mas GetNet e outras empresas do ramo também, né? Se for ver bem, não só varejo, outras empresas que acabam trabalhando com internet precisam bastante dessa rapidez aí. Então é interessante. O Baracabral falando assim, então a Oi vai ter monopólio do 5G, é isso mesmo? A Oi não entrou, né? A Oi nem chegou perto. Nem entrou porque ela vendeu, né? A parte de telefonia móvel dela. Fatiou, tá lá no CAD agora, né? Quanto que cada uma das grandes vai ficar com Oi, né? O CAD autorizou, mas com algumas restrições ali, né? Não pode ter riscos concorrenciais, né? O CAD fala. Se tiver alguma questão que possa impedir ali a concorrência em determinados lugares, não pode ter. É isso aí. Deixa eu só ver com o pessoal aqui se o Eric tá entrando. Rafael Correia, tem coisa aqui que não pode... Tirem as crianças da sala. Mas isso continua sendo o programa Família. Porque como você existiu? Entendeu? Como você vê o mundo? O Totalizando falou que a VEG também acaba se beneficiando, estão fabricando. Uma pergunta interessante do Ezequiel, até a implantação do 5G, né? Quanto tempo talvez poderia demorar a infraestrutura? Não é uma coisa simples, né? Para poder colocar. Não, mas tem mas essa parte aí do 5G, acho que uma parte já começa a ofertar já ano que vem já. Mas é até 2029 que acho que vai para ampliado gradativamente, mas já começa ano que vem já. Já tem uma pequena estrutura já. Mas eles vão ter que fazer a estrutura para o governo federal, né? Esse é o acordo. Maravilha. Vamos falar então sobre, já que a gente já abordou aqui o leilão do 5G,
que aconteceu hoje. Vamos falar um pouquinho sobre a PEC dos precatórios. O Eric DK está chegando aqui daqui a pouquinho. E a PEC dos precatórios era aquela coisa, né? A gente não sabia se realmente ia acontecer essa votação. Ontem, o presidente da Câmara acabou falando que teria que acontecer, mesmo se não tivesse os votos necessários. E depois de muita articulação, como o Cabral falou, de muita conversa, muito café da manhã e muito rodízio, aparentemente ficou acertado ali entre os parlamentares e conseguiram fazer a votação da PEC dos precatórios. A votação acabou agora na madrugada já dessa quinta-feira, com poucos votos acima do necessário. Foram 312 votos a favor contra 144 votos contra. O governo precisava ali de 308 votos para conseguir passar essa PEC, né? Acabou sendo esperado ali, ainda tem outras fases aí que a PEC precisa passar. E aí eu queria saber como que vocês veem essa situação, porque a gente estava falando sobre essa questão da PEC, né? Que poderia representar, de repente, alguma sinalização para a Bolsa poder ganhar um pouco mais de fôlego, para a gente ter uma movimentação ali na Bolsa de Valores, reprecificar os ativos, e aparentemente isso está fazendo preço para baixo na Bolsa. Não sei se é exatamente só isso, se é a conjuntura toda, se é o cenário todo, mas a Bolsa agora cai mais de 2%, né? E aí, Gani, como que você viu essa PEC aí, essa votação da PEC? Então, ontem teve um movimento muito estranho no mercado, a gente até discutiu ontem, estava tentando entender a queda dos juros futuros muito forte, né? Para todos os vértices da curva, a Bolsa performou bem, e aí acho que a gente levantou uma hipótese aqui de que poderia ser uma antecipação, alguma informação em relação à PEC dos precatórios, né? Mas aí, ok, ela foi aprovada. Aquela declaração do Barros lá, né? No meio do programa, o Ricardo Barros falou. Ricardo Barros, né? Exatamente. E aí, a PEC é aprovada. Aprovada de acordo com aquilo que já se esperava, né? Que na prática você muda a regra do teto dos gastos com a mudança de cálculo da periodicidade do IPCA e também limitando, né, o pagamento de precatórios por ano, né? Então deixando aí uma parte fora, enfim. Então foi dentro do esperado. Agora, se estava dentro do esperado, por que tem uma reação hoje tão ruim, né? Quer dizer, será que o mercado contava que, sei lá, pudesse ter alguma reviravolta na votação? Não sei, né? Talvez conversar com o Eric isso, né? Eu tenho uma dedução que eu já falei ontem à noite num grupo que eu participo do WhatsApp. Vocês viram o discurso do PDT, do líder do PDT? Não vi. Não. O que eu vi foi que o Ciro tirou a candidatura. O discurso do líder do PDT, ele vai, papo cabeça, a mamãe foi à feira, viu a uva, tá quente, mas eu acho que vai chover depois do frio. Aí num dos trechos lá, ele fala e repete depois várias vezes. Nós vamos apoiar a PEC, nós iremos sim votar, que na verdade era votar não, né? Acho que o não era o sim. Eu acho que 308 não significava que era o sim, sei lá. Sim. Nós vamos apoiar a votação da PEC porque Arthur Lira conversou com a gente e prometeu que semana que vem nós iremos conversar melhor sobre votação de emendas. Então, meu irmão, acho que essa foi a mensagem. É isso aí. Então. E ele falou isso várias vezes. Então eu acho que essa foi a mensagem, o que Arthur Lira conversou nos bastidores para reverter a posição do PDT e de mais alguns que tinham se declarado até o dia anterior que iam votar contra a PEC. O que ele prometeu de liberdade dentro da PEC? Do tipo, vamos conversar sobre Fundeb, aqueles 16 bi a gente vira 20, vamos aprovar a PEC e semana que vem a gente termina de arrebentar com a vida dela. Por isso foi aquela minha pergunta segunda-feira. Ok, que foi, eu até brinquei, a última pergunta, e foi a última mesmo. Qual é a sequência? Ele falou, primeiro faça a PEC e depois os penduricalhos.
E o cara do PDT ontem me assustou muito, porque ele botou Lira na reta. Ele falou o nome, não falou Arthur Lira, ele falou só Lira. Lira me prometeu que semana que vem, tanto é que quando ele falou isso eu já raciocinei, ia ter votação hoje, que muita gente pensava que o penduricalho ia ser hoje. Mas ontem à noite ele falou, Lira já prometeu, queremos fazer votação ainda sobre essa PEC, ele não usa o termo jabuti, né? Semana que vem, na terça-feira que vem. E ele falou isso umas 3 vezes no final do discurso. Aí quando eu vi aquilo eu falei, o céu é sem limite, né? O Cabral, e o que chamou a atenção também é que o cronograma, né, seria a prova, né? Depois já tem a outra votação, né? Inclusive tinham até falado de não ter as sessões regulamentares, né, de praxe lá para diminuir esse espaço de tempo. Aí hoje de manhã, logo depois praticamente da aprovação da PEC na primeira votação, o líder do governo já falou, não, vai ficar para terça-feira que vem. Ou seja, até para dar tempo de haver uma comunicação, haver uma conversa ali um pouco mais detalhada, meio nessa linha que você falou aí do PDT, né? Talvez tenha alguma... o PDT ter virado o jogo, aí tem um cara do PDT que na sequência descasca o verbo contra o líder do PDT, não é o presidente, né? Que o presidente é aquele barbudo que já teve aqui com... Meu Deus do céu, que já teve aqui com o Eric em algum programa. Né? Então, o líder do PDT lá dos deputados. Não, posso ler, artigo 5 de não sei o que, não pode aprovar a PEC. Aí ele acabou de falar, o cara falou, mas continuamos aprovando, damos liberdade para quem quiser votar contra, não tem problema, mas a orientação de bancada é votar a favor da PEC, já que Lira falou que semana que vem ele faz a questão, eita, sermão no rosto do Daniel. Vá. Mas já que Lira falou que semana que vem terá grossamente os jabutis da vida. Então eu acho que isso que tá assustando aí o povo. Tipo, foi o que a gente tá falando aqui há semanas. Põe número na mesa, caceta. Esse número é 500 milhões? Ok, 500 bi. Tá bom, ok, já sei que é 500 bi. Agora deixa eu fazer conta. Agora a gente não sabe hoje se é positivo em 40 ou deficitário em 1 tri. É uma dúvida. Então até esse número chegar, esse mercado vai ficar nessa lenga-lenga. Pode ter um dia de euforia, acabou a crise, Suíça total, e no outro dia despenca. Por quê? Porque o mercado não sabe número, maluco. Só isso. Acabou, desabafei. Bom, já que a gente está nessa toada aí de PEC dos precatórios, vamos chamar o Eric DK então para falarmos sobre a PEC dos precatórios. O Eric que já está conectado aqui com a gente. Uma ótima tarde para você. Mais uma vez, bem-vindo aqui ao BMC Market. Tudo em ordem aí, Eric? Ih, rapaz, Eric vai deixar a barba rápida do macaco. Tá deixando crescer. Deixa assim. Eu ouvi, tá, Cabral? Boa tarde. Vamos deixar junto o barba rápida do macaco? Você deixa em Brasília, eu deixo aqui em São Paulo. Tá doido? Se o Felipe fizer, eu faço. Aí complicou. Rapaz. Aí complicou. Não. Então vai todo mundo ficar com a barba bem feita. Ô Eric, vamos falar dessa PEC dos precatórios aí, porque todo mundo está querendo saber o que exatamente aconteceu, como que foram conseguidos esses votos a mais aí, embora poucos, mas como foram conseguidos, como foi a conversa, como foi a articulação. O Cabral chamou a atenção aqui para um ponto importante, né? Inclusive sobre o próprio PDT. Conta um pouquinho sobre o que você viu aí desde ontem, as articulações, desde ontem as conversas para a aprovação dessa PEC nessa primeira votação. Filipão, tem muita peça solta nesse puzzle que a gente precisa começar a encaixar aqui. Tem vários interesses em jogo e cada interesse tem um impacto aí na negociação e nas discussões. O primeiro ponto que o Cabral colocou, e eu vou colocar de um pouco diferente, é o seguinte: a gente está na reta final do ano e tem muita emenda represada. O que significa emenda represada? É recurso dos deputados que estavam previstos no orçamento para ser executados neste ano e até agora está represado. Então, a turma viu nessa PEC uma ferramenta
para pressionar o governo para dar celeridade na liberação dessas emendas. Essa é a última cartada que o Congresso tem. Vencida a PEC, não tem mais nenhum outro grande tema aqui que os congressistas vão ter na mão para pressionar o governo. Então, tem esse fator das emendas de 2021 estarem represadas. Então, é aí que teve muita resistência, é aí que teve ainda muitos ruídos, e não foi só dentro da questão da oposição não, tá, gente? Um dos principais partidos que tem criado resistência, porque tem sido mal atendido, se chama PMDB, o atual MDB. Eles ali estão nessa linha, nos bastidores que a gente teve ontem lá na Câmara acompanhando, a gente ouviu muito essa sinalização de que eles querem ser melhor atendido nessa questão. Então, tem esse fator, que é uma peça muito importante. Um outro fator que existe é aquilo que a gente já vem comentando há algum tempo, a gente trocando figurinha com o Cabral, que é essa partilha dos 91 bilhões, como isso vai ser partilhado, porque tem uma peça-chave nisso aí, que é o seguinte: esses 91 bilhões, boa parte desse recurso vão para aquela emenda de relator. Essa emenda de relator, gente, é uma caixa preta que o Congresso criou em 2019, em que se colocam vários recursos ali dentro, previsto no orçamento, e isso fica a critério do relator do orçamento, o presidente da Câmara distribuir esses recursos para os parlamentares. E não tem critério técnico nenhum, é só questões políticas envolvidas. É aí que o PT, então, viu todo esse movimento e o PT, então, está se colocando contrário. Não é por questões de precatório, não é questões que envolvem outros pontos que a gente tem visto colocados pela oposição, é que o governo e a base vai ter muito recurso no ano eleitoral. E, gente, ter muito recurso no eleitoral pode ser decisivo para a eleição do próximo ano e que pode ser decisivo para os próximos 4 anos. Tem muito mais coisas em jogo do que simplesmente parcelar o precatório do Fundef, como foi colocado, que foi uma das decisões feitas ontem nos bastidores. Então, tem essa questão do orçamento atual, tem a questão do orçamento futuro, que está todo mundo já de olho, está todo mundo tentando negociar esse fatiamento dos 91 bilhões. Então, o que o PDT estava dando indireta ontem é, não esquece de mim no fatiamento semana que vem, na hora do orçamento, nem quer entrar nesse bolo? Exatamente, Cabral. E tem uma outra realidade que é muito importante colocar, que é a seguinte: vários partidos aqui no Congresso, eles não ajudam os candidatos durante a campanha. O candidato é candidato por conta própria. E quando a gente fala ajudar financeiramente, tá? E isso causa, então, dissidências em votações como essa. O cara olha assim: poxa, esse partido nunca me ajudou, só me deu a legenda para eu disputar, não me deu nenhum recurso, vem aqui o governo e me sinaliza com meia emenda, poxa, eu vou, então, atrás dessa meia emenda, vou garantir ali meu voto para a votação, com base nisso, porque emenda, mais uma vez, gente, representa recurso na base do parlamentar. Isso pode ser revertido em votos futuramente. Então, as dissidências que a gente vê dentro de partidos da oposição, de centro-esquerda, se deve a isso, se deve ao fato de que nem todos os deputados que estão ali dentro tiveram apoio do partido durante a campanha, e aí eles têm a liberdade de irem contra a votação da indicação da liderança. E aí, dentro desse contexto, é importante trazer para vocês 3 elementos que a gente viu no dia de hoje. A gente viu o presidente do PDT, o Carlos Luppes, falando que vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Gente, isso é mais uma cartada política, isso é mais no sentido de tentar ali dar algum apoio ao Ciro Gomes, que o Ciro Gomes sinalizou, agora botou stand-by a candidatura dele. Então, o presidente do partido, para falar assim, não, estamos juntos, não vamos deixar que isso não aconteça, a sua candidatura, eu vou então recorrer ao Supremo. A estratégia seria muito mais fácil de reversão de voto. O presidente do partido pode fazer o seguinte: está decretada agora questão de ordem, a gente vai fechar a questão com a votação da PEC dos precatórios. O que isso significa na prática? O deputado que votar a favor da PEC, ele vai ter sanções, ele pode ser até expulso. Isso coloca, então, um conflito entre a bancada e o presidente, mas é uma forma de dar uma ordem unida. E o Luppes não foi nessa linha. O Luppes falou que vai recorrer ao Supremo Tribunal. O Luppes não falou que vai reverter votos. Gente, a votação passou por apenas 4 votos.
A estratégia para quem é contra a PEC hoje, todos os partidos que falaram aí, que vieram a público, que entra aí o PDT, o PSB e o PSDB, é reverter voto. Se esses 3 partidos reverter um voto, já está difícil para o governo, já vai passar por um voto só a votação com base aí no placar de ontem. Então, assim, tem muito jogo ainda e tem essas questões que a gente está misturando, questões políticas, eleitorais, nessa votação. Mas o nosso cenário básico continua do win-win game. Esses 91 bilhões é interessante para os políticos, é interessante para o Congresso e eles não vão abrir mão disso. Seguinte, a gente estava tentando entender o dia de ontem, porque o mercado estava reagindo bem, bolsa subindo, os juros futuros caindo, que indica diminuição de prêmio de risco. Talvez uma antecipação em relação à aprovação da PEC. Mas o dia de hoje está sendo muito ruim para o mercado, né? Após a aprovação. Teve alguma coisa de diferente que ocorreu de ontem para hoje? Pode ser até uma mudança no próprio texto. Você viu alguma coisa nesse sentido? Eu conversei com clientes institucionais, que são representantes do mercado financeiro, e a leitura que eles tiveram, Gânio, foi que a de ontem é que acho que o Cabral até já pincelou, que é o seguinte: o mercado financeiro, com a votação da PEC, tem um entendimento de qual é o retrato dos gastos de 2022 e tem o entendimento também que aquela outra questão do auxílio emergencial que vinha aí correndo paralelo, isso vai ser escanteado, isso vai ser colocado em terceiro plano, porque avançando a PEC vai ter mais recursos para benefícios sociais, então não precisa entrar com o auxílio emergencial, que sempre foi um blefe, tá, gente? A gente sempre pontuou isso aqui nas nossas entradas, nas nossas participações. Então, assim, acho que a leitura do mercado positivo ontem se deve um pouco a isso. Hoje, eu acho que ainda há uma insegurança de como essa PEC vai ser concluída a votação e há uma insegurança de como isso vai impactar ainda o orçamento. A gente tem que trazer que dentro desses 91 bilhões, aquilo que a gente já vinha sinalizando para vocês, acho que foi na última conversa que a gente teve, ele falou o seguinte: estão brigando pelo fatiamento disso. Estão brigando para saber como vai ser distribuído esses 91 bilhões. Ontem veio a público uma coisa que a gente já vinha desconfiando, já vinha trazendo para vocês, que é o seguinte: sabe aquela proposta de desoneração da folha de 17 setores que tem um impacto de 10 bilhões e não tem previsão de como de contrapartida, de como ela vai ser coberta e como ela vai ser paga? Pois é, ontem o Arthur Lira deixou claro que parte desses 91 bilhões vai bancar a desoneração da folha. E a gente ainda não sabe, Gani, quantas outras propostas que estão quicando no Congresso que vão se agregar a isso, que vão justamente fazer parte dessa partilha. E tem outros temas ainda de muito interesse dos parlamentares que a gente ainda não conseguiu ver. Mas um dos temas que eu chamo a atenção também, que acho que de certa forma vai entrar nessa PEC, nesses 91 bilhões, é a questão da tabela do imposto de renda. A gente pode ver daqui uns dias que aquela questão da tabela do imposto de renda, que aumenta o número de pessoas que vão ser isentas, que está dentro da proposta da reforma tributária, arranjamos mais um pedaço aqui dos 91 bilhões para pagar isso. Sabe o que a gente pode ver também, Gani? A questão da verba para a eleição do ano que vem, que é o fundo eleitoral. A gente duplicou, triplicou isso. Então, assim, a grande questão hoje está muito naquilo que eu falei inicialmente, está em o congressista pressionar o governo para a liberação das emendas de 2021 e na partilha desses 91 bilhões. E dentro disso, Gani, tem muito jogo, tem muita coisa acontecendo que a gente não está conseguindo enxergar, que a gente só vai enxergar quando isso realmente vem a público. E quando é que isso vem a público? Quando for votado o orçamento. Não vai ser agora na PEC, vai ser quando vai ser o orçamento, que é ali que a gente vai ter o real retrato, porque no orçamento, todos esses 91 bilhões já vai estar todo fatiado e a gente vai entender como vai ser o desfecho disso. Isso tudo sem falar ainda do Senado, né? Isso tudo ainda sem falar de bater lá no Pacheco, vai querer mesada também, maluco. Vai querer 15º, 16º salário. É até uma pergunta aqui, Eric, deixa eu só pegar o nome, do Rafael Lima. Ele fala assim: e esses recursos ficariam só na Câmara, não vai nada para o Senado? Uma pergunta do telespectador aqui também, né?
É um pouco o que o Cabral coloca. Sim, a mesada é para todo mundo, tá, gente? Vai ter que ter recurso, porque existe a previsão orçamentária, e essa previsão orçamentária tem a previsão de emendas, e a emendas cabe tanto deputados quanto senadores. Tem esse jogo também lá no Senado, tem também toda essa dinâmica, mas Cabral e Rafael, o presidente do Senado já sinalizou ser a favor dessa proposta, tá? E mais uma vez, e por que a turma é a favor dessa proposta? Porque, gente, são 91 bilhões extra. Eles não vão abrir mão de 91 bilhões extra. Se não votar, eles ficam sem 91 bi, sem reajuste de benefícios, sem reajuste até dos valores das emendas de 2022, sem o reajuste do fundo eleitoral. Eles não conseguem atender as categorias, aos setores que estão pressionando pela desoneração fiscal. Eles não conseguem atender a população de uma forma geral, com a ampliação aí da isenção da tabela de imposto de renda. Então, é muito interessante o parlamentar votar essa proposta. Esse jogo está pesado, porque a gente está na reta final do ano e o governo represou as emendas, e aí está esse jogo de estica e puxa, e tem esse fator que eu falei para vocês. Existe muita pressão, muita negociação para todo mundo conseguir participar aí dessa divisão dos 91 bilhões. Esses 91 bilhões, ele atende às emendas parlamentares e também o aumento do Auxílio Brasil em R$400, antigo Bolsa Família? Dá para todo mundo aí ou não? Em tese, sim, Gani. Em tese, esse é o cálculo que não tem feito. Agora, qual é o valor disso? Isso ainda é um segredo. Vem cá, agora eu tô ficando doido aqui. Pode rolar um loop infinito nessa droga, maluco. Por que pode rolar um loop infinito nessa droga? Terça-feira começa a votar a pregada de jabuti. Aí votou uma porrada de jabuti. Aí vamos dizer que acabe na quarta-feira. Aí quinta-feira Lira convoca a segunda rodada aí da PEC. Aí passou a segunda rodada da PEC. Aí vai lá pro Senado. Aí chega no Senado, tem outros jabutis. Aí tem outro jabuti e vai ter outra votação de PEC. Um pedaço é aprovado direto porque passou nas duas casas. O outro volta pro deputado. Maluco, a gente pode estar em 2040 falando dessa PEC. Tô exagerando, entendeu? Mas podemos estar falando dessa PEC até final de novembro. Não, mas normalmente o que acontece? Vamos colocar o que você falou de uma forma mais tranquila, mais clara. O que pode acontecer? Vota-se a PEC semana que vem. Lá no Senado são feitas novas alterações, isso é possível. Só que pega o que é consenso das duas casas e isso é pegado. É o que vai valer. E aí, vamos voltar, assim, o extrato disso, que não foi promulgado, vira uma outra proposta. Normalmente, Cabral, essa outra proposta fica escanteada, fica dormindo, fica jogada ali no limbo do Congresso. Isso já teve outras votações, o Pacto Federativo foi um pouco isso, pegou só o que teve consenso, não, mas agora a gente vai avançar com o projeto que nasceu dessa PEC. Aí ela acaba morrendo, ela acaba ali ficando escanteada porque não tem consenso, entendeu? Então, assim, foca só no que é consenso mesmo. E o que é consenso, por enquanto, é essa questão do fatiamento dos precatórios do Fundef, que aí foi onde o Lira também conseguiu puxar parte da oposição, e isso vai ser questionado, tá, Cabral? O PT vai questionar esse parcelamento do pagamento dos precatórios do Fundef, o PT vai questionar isso no Supremo Tribunal Federal e ainda vai ter esses capítulos no Supremo, mas eu acho que o Supremo não vai botar a mão nisso, eu acho que o Supremo vai deixar rodar, até porque a origem disso tudo, desse problema todo, são justamente decisões do Supremo, decisões judiciais, que criou esse meteoro, que o Paulo Guedes chama de meteoro, e que está impactando o orçamento. Então, assim, há ainda outros dobramentos, mas foca no consenso, e o consenso é o win-win game. Congresso e o governo ganham. O Congresso se beneficiando com essas emendas necessariamente significa um apoio ao Bolsonaro? Quer dizer, o governo sai fortalecido disso ou não? Não, Gani. É um fortalecimento para o parlamentar garantir a reeleição dele, tentar garantir a reeleição dele. Eles estão pensando na emenda deles, eles estão pensando em ampliar a emenda, o valor da emenda deles,
E não quer dizer, esse é um bom ponto, não quer dizer uma vitória do governo, não, porque aqui está todo mundo defendendo o seu, está todo mundo olhando para o próprio umbigo, então no final sai empatado o jogo. Não pode ser lido como uma vitória do governo, não. Vitória do governo é votação de reforma, votação de outros temas que estão cada vez mais laterais dentro do Congresso. Aí sim seria uma baita vitória do governo. Nesse não. Nesse, como é interesse coletivo, é um jogo todos ganham. Pergunta. Vai. Não, a minha pergunta é o seguinte, como você falou, o jogo de todos ganham, win-win e tudo mais, então a possibilidade de haver essa reversão dos votos talvez seja mínima. Talvez possa até ganhar mais votos a favor da PEC. É isso? Esse é o ponto-chave, tá, Felipe? Por que foi dado esse prazo até terça-feira? Para justamente o governo começar a cumprir com os acordos. E o que é cumprir com os acordos? É apertar o botão da liberação de emenda. A gente deve ver matérias daqui até terça-feira sobre isso. A turma da imprensa já está monitorando como é que vai ser o volume de liberação de emenda nessas próximas horas. E a gente deve ver isso. Se Felipe chegar ali terça-feira na hora da votação, as coisas não andaram, vai complicar para o governo. Se ficar só na promessa, vai complicar para o governo. Então, agora cabe ao governo dar celeridade nisso, porque o texto já está praticamente pronto, o texto já está praticamente encaixado. Então, cabe agora ao governo dar celeridade na liberação de emenda de 2021. E isso vai facilitar bastante aí as negociações. Vai ser apertado, mas a tendência é de aprovação. E coloco para vocês que acabou de sair uma informação de que o Arthur Lira convocou a sessão para segunda-feira. E por que ele convocou para segunda-feira? É estratégico, ele já está trazendo os parlamentares para Brasília para ter quórum na terça-feira, entendeu? E aí, então, desde de manhã cedo de terça-feira, em tese, já vai ter um quórum já qualificado aqui para começar aí a sessão novamente. Vai falar na segunda, já vai votar algo ou só para dizer, opa, chega aí, meu povo? Tô aqui. Chega aí, meu povo, Cabral. Ele convoca a sessão para o final do dia, para a turma, então, começar a marcar as passagens para chegar ao longo de segunda-feira, para terça-feira, então, ter um quórum mais cheio. Porque o que acontece? Normalmente a turma vem apenas quarta-feira, né? Então, assim, ele está antecipando um dia para justamente aí ter terça, quarta e quinta para tentar votar toda a PEC na semana que vem. Ô Eric, para ficar claro aí pro nosso telespectador, essas emendas, o deputado ali recebe uma fatia, primeiro, é proporcional ao tamanho do partido, esse número é igual para cada parlamentar, e em termos práticos, como é que ele pode usar isso? Ele pode destinar essa verba para um hospital e aí o eleitor vai fazer essa relação, opa, aquele hospital recebeu essa verba daquele parlamentar, vou votar nele. É mais ou menos assim que funciona? Exatamente, mas tem esse fator que é o tal da emenda de relator, Gani. Na emenda de relator é uma mega caixa preta, onde boa parte do orçamento que é destinado às emendas se concentra. E aí, cabe ao relator definir se o Cabral vai receber, se o Cabral foi um cara parceiro aí durante o ano, se ele fez o dever de casa, se ele vai poder receber a mesada e qual o tamanho da mesada. E também vão avaliar se o Cabral, durante a eleição, ele vai me ajudar ou vai me atrapalhar. A partir disso, então, é destinado o recurso que ele teria direito de emenda. Você, Gani, vamos fazer um raio-x. O Gani é um cara parceiro, votou com a gente, votou contra, criou trabalho, etc. Está aqui. E aí, a grande questão é que nesse desenho de emenda de relator, essa caixa preta, é completamente discricionário, não tem nenhuma questão técnica, é justamente questões políticas. Por que o Cabral recebeu mais que o Gani? Por que o Gani recebeu mais que o Felipe? E aí não tem nenhum rastreamento de como isso foi liberado. Não tem nenhum rastreamento de quanto o Gani ganhou. Por que o Gani recebeu mais que o Cabral? Ninguém sabe. Então tem essa caixa preta. Esse número não é aberto? É o relator da PEC? O mic fica cortado enquanto ele está falando. Ah, tá. O que é aberto é o volume total. Mas não que recebeu o quê? Não. Rapaz. Peraí, é o relator, só para eu entender, é o relator da PEC, Que isso? é um relator que tem todo esse poder, assim, então tem que estar todo mundo bajulando esse cara aí para... É isso?
É o relator do orçamento. Do orçamento. Pô, então. Quem é esse cara esse ano, sabe? É o Hugo Leal, Rio de Janeiro. Hugo Leal, vamos ver o currículo Qual de Hugo partido, Leal. Eric? Eu acho que hoje ele está no PSD, se eu não estou enganado. Esse é o cara, Cabral, pra gente ser amigo. Hugo Leal Melo da Silva, natural de Ouro Fino, Relator Minas do Gerais. Cadê? Onde é que esse maluco Tem que lá todo mundo, né, bajolar o Hugo Leal. E aí, cara, aí vocês entenderam, então. É esse poder que está em discussão agora. É essa caixinha preta que está em discussão agora. Quem tem a chave dessa caixa preta é o relator e o presidente da Câmara. E aí amanhã, o Felipe ficar de fora da partida porque ele não é um cara legal, porque o cara que não está fechado aqui nas votações, cara, é daqui para ali. E aí o Felipe, a chance do Felipe ser reeleito, quais são? Pequenas, porque ele não vai ter recurso. Então, assim, é essa caixa preta, por isso que eu estava destacando, que está em jogo. Esses 91 bi, há uma pressão muito grande para ser destinado boa parte para essa caixinha. Então, assim, na sua pergunta, voltando a ser objetivo, existe, então, na divisão das emendas, essa emenda de relator, que é dessa forma que tem funcionado, e existe a tal de emendas impositivas, que são emendas que são obrigatórias. O governo é obrigado a liberar esse recurso. Só que tem uma dinâmica, Gani, na política. É o seguinte, ela é obrigatória? Mas vamos fazer o seguinte, primeiro a gente libera para o Cabral, que é brother, depois para o Gani, que está fechado com a gente, e depois bota no final da fila o Felipe. Então, até nisso, e aí quando o Felipe começar a receber recurso, o adversário dele já fez lá o hospital, já fez lá a rodovia, já fez lá a escola, já fez tudo na base eleitoral dele. Então, até quando é obrigatória essa emenda, existe esses fatores que interferem no dia a dia da política, interferem lá na ponta. Então, assim, existem recursos que são destinados aos parlamentares, estão previstos no orçamento, sim, e existe essa caixinha que foi criada em 2019 e começou a ser executada a partir de 2020. É aí que está a chave de toda a questão, porque nessa caixinha pode decidir muitas eleições no ano que vem. Tenho uma dúvida, qual é o partido de Kassab? PSD de dado. O Hugo Leal é do PSD. Olha que obra de arte. Kassab com orçamento na mão. Que alegria. É coincidência, é destino, tá, pessoal? Nada contra, é destino isso. Tem coisa que é destino. O destino fez nós quatro estarmos aqui nesse momento. Como cair na mão de Hugo Leal. PSD do Rio de Janeiro. Tomou posse em 2019 e fica até 2023. Ei, alegria. E ele tem participado de todas as conversas da PEC, gente. Porque é justamente, como eu falei para vocês, porque o desenho da PEC é que depois vai ser fatiado no orçamento que ele está construindo. Então ele tem que participar desses acordos para que na hora que ele for desenhar como vai ficar o orçamento 2022, não fora nenhum acordo que foi acertado durante a PEC dos precatórios. Aí quando a gente fala PEC dos precatórios, são os 91 bilhões. Pergunta que pra mim ainda tá intrigando essa história de ir pra Senado. Não, porque, pô, o Senado ainda nem começou a passar bandeja, só deputado até agora. Tem hora, né? Vou fazer uma pergunta imitando o Cabral. Existe. Você acredita, com a tua experiência, que o. Ih, sumiu, Eric. Viu? O Eric Tchau. começou a pressionar o Eric. Deu ródio pro Eric, maluco. O quê? Vou ter que responder essa pergunta. É nada, foi Deu problema de ródio internet, pro Eric. com certeza. Cadê o 5G, Cadê o pessoal? 5G? Deu ródio pro Eric, maluco. Não, mas foi só falar. O Eric tem horário, 3 horas ele precisava sair. Mas ele, tenho certeza que ele responderia com muito prazer. A minha dúvida a última é o seguinte, pergunta, a derradeira pergunta. A minha dúvida os senadores ainda não fizeram lá o pedido de auxílio ponte, auxílio estrada, auxílio creche, etc., para os seus eleitores. Se eles fizerem, tem que votar para os deputados aprovar de novo? Entendeu minha dúvida? Ou cai naquela PEC lá do Eu acho que não. Que ninguém sabe para onde vai. Eu não sei dessa resposta. É minha dúvida mesmo. Repete, ô Cabral. Como que é? A história é o seguinte, não tá tendo aí esse 16 não sei o que estão querendo colocar na PEC, Sim. que é Fundo Eleitoral 5 e 11 auxílio para deputado e senador? Sim.
Imagina que os senadores aumentaram isso para 20. Tem que voltar para os deputados aprovarem essa mudança para 20? Tem. Mas é que tá, é aquela história de cair no limbo. Eu não sei como é que ficaria, por isso a minha dúvida. Porque qualquer ou se isso vai direto para o orçamento. Então é assim, ó. Proposta de emenda constitucional, se eu não me engano, é isso. Vai para o Senado. Aí, se tem alterações no Senado, volta para a Câmara. Né? Qualquer alteração fica o... Mas é aquela história que ele falou, dependendo do que for, cai no limbo, entendeu? O que é consenso segue e o resto vai pro limbo. Pode ser. Eles vão botar pro limbo dinheiro? Não vão. O Eric me mandou uma mensagem aqui, falou que vai voltar para responder sua pergunta, viu, Cabral? O que eu lembro era assim, o que eu lembro. Minha dúvida é se cai no limbo ou se jogou. Sabe o que eu lembro que era, até o Eric pode aí me corrigir. Se começa na Câmara, tem alteração no Senado, volta para a Câmara tem a decisão final. Se começa no Senado, aí vai para a Câmara, e aí... Mas minha dúvida é, que ele falou, o que for consenso segue, o que não for consenso pode cair no limbo. Mas daí volta separado, né? Não vai, né? Ninguém vai deixar de orçamento cair no limbo. Deixa para lá. Pô, orçamento que é o grande objetivo dessa PEC pro povo. Agora, eu deixo uma pergunta aqui. O risco é para cima, né? Quer dizer, já está tudo precificado? Acho que não, né? Não, tá não. Não está tudo precificado para mim, não. Alguém consegue ver aí um cenário de boa notícia? Acho que não, né? Boa notícia na PEC, assim, não? Vamos ter responsabilidade. Vamos trazer o DK de novo aqui, ele acabou de voltar. Isso, o avisado no ouvido, o DK Vamos voltar aqui. Eric, você estava ouvindo o que a gente estava falando? Senão o Cabral já repete, o Gani também, a gente fica na última pergunta aí. Abre o microfone, meu amigo, o ou mic aqui tá libera o fechado som. ou a gente não tá te ouvindo aqui. Tá aberto? Agora sim, tô escutando barulho. Agora deu certo. Boa. Sim. Eu não tô enquadrado. Deixa que o pessoal te enquadra aí. Pronto. O pessoal te enquadra aí, fica bonitinho. Todo mundo fica pro lado. Vai, o Supremo te dá uma enquadrada aí, Eric. Fica tranquilo. A cadeira tem rodinha. Aí foi, ó. Eric, é ao contrário. Se você tá fora pra esquerda, você tem que ir pra direita. É muito louco isso. Isso trava a minha cabeça até hoje. É igual hoje. Espelho. Cabral, fala aí que você tava... A minha dúvida é o seguinte, meu camarada. Você falou que o que for consenso segue e o que não for pode cair até no esquecimento durante um tempo. Mas imagina que essa mudança do Senado envolve aumento de orçamento no pacote que está incluído os deputados. Essa não deve cair no limbo, né? Essa deve voltar para os deputados para eles aprovarem. Imagina que o Senado aumentou a divisão. Botamos 16 bi? Não, vamos botar 25. Senadores, vocês vão ganhar 15, não mais 10 como anteriormente. Então eu estou aumentando o auxílio dos deputados. O auxílio emergencial dos deputados para o ano que vem. Então isso tem que voltar para os deputados aprovarem ou isso tudo é LDO? Vamos lá, esse é um ótimo ponto, Cabral. E é o seguinte, a PEC só vai definir qual é o tamanho, o volume que vai em 2022, certo? 91 bi. Aonde vai ser definido quanto vai para o fundo eleitoral, quanto vai para a desoneração da folha, o quanto vai para o Auxílio Brasil, é no orçamento, tá? Por que as coisas estão casadas? Porque já está discutindo o fatiamento desses 91 bilhões. E aí vai pegar o que foi acordado desse fatiamento, vai espelhar ali no orçamento do ano que vem. Então, toda a discussão orçamentária, Cabral, é na LOA, Lei Orçamentária Anual. Ali ainda pode ter um estica e puxa do tipo, tira do fundo eleitoral e aumenta o Auxílio Brasil. Está todo mundo de acordo? Estamos. Vamos aumentar o número de beneficiados da desoneração da folha. Tá, mas a gente vai tirar da onde? A questão é, a PEC serve para abrir o espaço orçamentário, 91 bilhões.
o orçamento serve para definir como vai ser executado esses 91 bilhões. O jogo agora é justamente porque tem gente querendo para um lado, tem gente querendo para o outro, e aí não querem que a discussão inicie quando a discussão for focada no orçamento. Já querem que chegue tudo pronto para que o relator apenas chancele o que foi acordado durante a discussão da PEC precatórias. Então, a mudança que pode ter na PEC, Cabral, não é na questão orçamentária, tá? A questão orçamentária vem depois. E o que pode ser mudado ali é alguma regra para ampliar o gasto. Por exemplo, foi definido que agora vai ser o IPCA, o teto de gasto vai ter como base o IPCA dos últimos 12 meses, de janeiro a dezembro. Chega ali a turma no Senado e fala assim, não, vamos ampliar mais, não vai ser mais janeiro a dezembro, vai ser janeiro, dezembro e julho. Aí o que a gente vai ter? Mais espaço para gasto. Tendo mais espaço para gasto, vai tirar a foto, opa, não é 91 bilhões. Galera, vamos ter que partilhar agora 100 e tantos bilhões. Aí tem toda a briga política nos bastidores, como é que partilha, quem leva, quem não leva, o que vai para a caixinha que eu expliquei para vocês, o que vai para a outra caixinha que é de emendas dos parlamentares, definiu isso, agora a gente vai botar isso tudo no orçamento, está tudo acordado? É igual um contrato, agora aqui no orçamento a gente bota aqui, e é por base no orçamento que tudo vai ser executado. Então, as brigas que estão tendo hoje é com relação a achar, definir o espaço, e depois é que se define como vai ser gasto esse espaço. Perfeito. Pague para entrar, reze para sair. Por aí tem muita briga ainda, tá, gente? É isso que a gente está falando. Esses 91 bi vai ter ainda muito estique. Poxa, aquilo que eu falei para vocês. Dentro desses 91 bi, só ontem que ficou público que a desoneração da folha vai morder um pedacinho. O que tem de coisa aí para morder esse pedacinho de 91 bilhões vai brotar durante essas negociações, vai brotar durante as conversas que vão ter aqui dentro do Congresso. Então é aí que a gente tem que estar mirando para ver qual vai ser o tamanho disso depois, nessa segunda etapa aqui no orçamento. Notícia daí ou não? O cenário é só de risco? Tem alguma coisa que pode ser positiva? Eu pergunta para você, Gary. Eu não sei o quanto o mercado já precificou a votação dessa PEC, mas eu acho que já está estanque o tamanho do buraco, que é os 91 bi. Eu acho que não vai se avançar além disso. Então, assim, 91 bi, o que vai ser feito com isso? É pagamento de previdência de prefeito? É pagamento de exoneração da folha? É pagamento de auxílio Brasil? Eu acho que o que vai ser feito, não sei se o mercado está tão preocupado. Eu acho que a maior preocupação do mercado era qual o tamanho do buraco. Beleza, 91 bi, auxílio emergencial vai ser necessário? Gente, auxílio emergencial tira o sono do investidor, porque o auxílio emergencial está fora do teto de gasto. Então, fora do teto de gasto, o céu é o limite. Então, podia ser qualquer valor desse auxílio emergencial, tendo em vista que ele ia ser aplicado no ano eleitoral. Então, assim, eu não sei, Gani, eu volto a pergunta para você. Eu acho que a foto da PEC já está bem definida. Não sei se o mercado já precificou isso, já vê isso como positivo ou negativo. O Eric, tem uma pergunta do Wagner aqui, ele falou assim, se perder a votação na semana que vem, no segundo turno na terça, volta tudo do zero, tem como fazer uma votação só do segundo turno de novo? Como que funciona? Não, precisa dos dois turnos, precisa de 308 votos nos dois turnos. Se no segundo turno não tiver os 308 votos, caiu, tá? Mas o que acontece, Felipe? A galera pega... Oi? Começa do zero. Tá, ouvi. Não começa do zero. O que pode ser feito? Faz algum pequeno ajuste no texto, faz alguma pequena alteração no texto e coloca novamente para votação como uma emenda aglutinativa. Aí a gente vai estar em termos técnicos aqui que não precisa. Mas para o Wagner que está acompanhando, não avançou no segundo turno, pode-se voltar à votação com um novo texto, e aí esse novo texto começaria a nova etapa ali dentro do plenário, não precisaria voltar para a comissão, tá? Então,
Então, existe muito espaço para muita manobra ainda. Para vocês terem uma ideia, a votação do texto de ontem está sendo bastante questionada, porque não é o mesmo texto que foi votado na comissão. Havia um entendimento político de que não poderia ser mudado esse texto no plenário, e a turma achou brechas aqui para mudar esse texto. Então, Wagner, tem espaço, muito espaço ainda para manobra, e não necessariamente precisa começar do zero. Agora, se for uma derrota cachapante, aí eu acho que o governo vai jogar a toalha e não vai avançar. Mas o nosso cenário, Wagner, é de aprovação. Maravilha, então. Eric, agradecer aqui sua participação. Obrigado por entrar aqui com a gente nessa quinta-feira de muitas dúvidas, né? Votação da PEC dos precatórios e muitas dúvidas que foram sanadas aí pela sua análise, pelo seu conhecimento de causa aí de Brasília. Obrigado. A última pergunta, Eric. Se Lira falar com o Pacheco. Eu ouvi você respirando, Cabral. O Cabral é sempre assim, ó. A última pergunta. Se Lira falar com o Pacheco semana que vem. Não, a última pergunta é o seguinte. Você é fã da Xuxa? Estica. Não, as minhas irmãs eram. Seu sonho era ser Paquito? Como é que era aí antes de ser jornalista político? Estica aí, puxa, Boys. Maravilha. Valeu, Eric. Valeu, meu amigo. Até segunda ou amanhã, ou sábado, ou domingo, até qualquer dia. Valeu, Eric. Abração pra você. Um abraço. Bom trabalho aí. Valeu, tchau, tchau. É sempre bom trazer o Eric DK aqui, trazendo as informações lá de Brasília, mostrando um pouquinho para a gente entender todo esse jogo de quebra-cabeça aí. E só uma informação muito importante aqui, perdemos os 103 mil pontos, chegamos aos 102.800. Vai ter churrasco dos 100 mil, maluco. Cadê os 130? 100 mil vai ter churrasco. Mas hoje tá mais perto do 100 do que do 110, né? Aí, vamos ver o comboio do pó. Como é que tá o comboio? Tá resiliente, 2,63. Mas tem uma questão interessante que eu até queria falar com vocês, aproveitar que a gente estava falando dessa PEC dos precatórios aí. Aparentemente o mercado ele estava precificando, né? Ele estava precificando o risco fiscal, ele estava precificando a deterioração fiscal, ele estava vendo ali que aparentemente o teto ia ser furado mesmo, a gente ia passar a PEC. Então, o movimento do começo da semana, de segunda e quarta, parecia que ia dar um respiro ali, parecia que ia trazer alguma coisa. Mas talvez o mercado não tenha precificado toda essa movimentação que o Eric trouxe pra gente, né? Essa possibilidade de elevar ainda mais, dessa distribuição de emendas, fundo eleitoral. O mercado precificou, mas talvez ele esteja vendo alguma coisa... Esse cenário pior que você falou, né, Gani? Tem algum cenário positivo que dá para ver pela frente? Então, se está vendo um cenário pior de mais risco, está pedindo mais prêmio e está caindo, né? Exatamente. Resumindo, deu Rod. Tem um conceito que é legal, que é o conceito de eficiência. O quanto que a informação já está no preço, né? Então, tem a eficiência fraca, que é a informação passada já está no preço. A eficiência semi-forte, que é a informação passada e pública já estaria no preço, é o que a gente está discutindo. E a eficiência forte, né? Que é até a informação privilegiada, ela já estaria no preço. Eu tenho uma dúvida se a informação pública está sempre no preço. Quer dizer, a informação está aí para todo mundo, né? Mas eu acho que esses casos, quando há uma concretização, enfim... E a Bolsa reagindo mal mostra que não estava precificado não, né? Parecia que estava, mas não estava precificado não. Enfim. É isso aí. Vamos... Ô Cabral, quer falar mais alguma coisa sobre isso? Sobre essa mudança aí? Você está vendo o comboio do pobre 11? O Moraes está cheio de assunto aqui para colocar em discussão. Rapidinho, um segundo. Comboio do pó ontem subiu 2,98 e nesse momento cai 2,14. Ameaçou dizer, oi! Não, não é oi não, é Rod. É Rod. Quem chegou a subir e tá voltando de novo, nós na crise, maluco. Não tá fácil a vida para o investidor, porque olha só, todo mundo fala, bom, a Bolsa Brasil tá barata, só que tem um monte de risco fiscal aí, como o Eric trouxe, né, à frente, jabutis que possam entrar, enfim. Então pode ser que a Bolsa fique ainda mais barata. Aí o investidor fala, bom, eu vou me proteger correndo para o exterior, né?
Aí o dólar tá alto e as ações lá em máximas históricas. Não tá fácil, não tá fácil. E até com o tapering, né? Até com o tapering. Sabe o que eu fiquei pensando? Desculpa sair um pouquinho do tema, mas é o seguinte, o tapering é a retirada dos estímulos, certo? Certo. Então, com a retirada dos estímulos, aparentemente a economia estaria andando com as próprias pernas, sem precisar desses estímulos. Então, quem pensou que a retirada dos estímulos talvez pudesse haver essa correção da bolsa, porque os estímulos saem de um lugar e pode ir para a bolsa, talvez a economia está indo bem mesmo e o pessoal fica otimista com a bolsa e renova a máxima. Então, os dois cenários, né? Tanto a retirada, a entrada de estímulos e a retirada de estímulos seria uma boa para a bolsa americana. Né? Os dois lados a bolsa ganharia. Eu acho que foi essa leitura, né? Leitura. A payroll de amanhã vai dizer, né? E até porque também saíram dados de PMI e SM lá, vieram bem acima do esperado, né? E PMI industrial. Eu acho que talvez prevaleceu essa leitura, né? Então, ok, não precisamos mais dos estímulos, mas tem bons fundamentos e a bolsa continua a subir lá fora, né? Ao contrário daqui, né? Que cada dia sobe um, cai três. Sobe um, cai três, né? Esse respiro de baleia aí, a baleia tá quase encontrando sabe aqueles bichinhos que tem luz, que fica só na escuridão? Tá encontrando petróleo lá, a Bolsa de Valores. Ô, Daniel Morales. Era vagalume? Não, bichinho que tem luz no fundo do mar. Então, Você não viu Procurando Nemo? Aquele bichinho lá, que tem uma luzinha aqui. Ô, Morales, vamos lá. Coloca mais assuntos aí pro Cabral falar, porque ele tá congelado aqui na minha tela. Não tô não, tô de boa. Tô parado escutando o meu amigo. Ele olhou pro Morales, não é assim não. Tô parado escutando o meu amigo ver se ele acha todas as ações ou se perde alguma. Nossa, vamos lá. Vamos lá, Cabral. Fala do leilão do Tesouro hoje. Ih, deu rod o leilão do Tesouro, hein? Deu rod. Deu rod maluco. O que aconteceu com o leilão do Tesouro? LTN, abril 22, July 23 e janeiro 25, recorde histórico de emissão para esses vencimentos. E o negócio foi uma mudança boa. Olha só, o abril 22, a última emissão foi 21 de outubro, 892, hoje a 986. Cara, é muita coisa para um período curto, 1%, assim. É muito prêmio. O July 23 teve emissão semana passada, foi de 12,05 para 12,21. E o janeiro 25 teve emissão semana passada, foi de 12% para 12,04. Então a meiuca da curva deu uma boa estressada. Eu não gostei não. Leilão mínimo, leilão pouquinho, 150 mil quantidades. Conseguiu vender tudo de NTNF, mas como o volume é tão baixo, não deve ter tanto gringo nessa compra, porque foi só 50 mil quantidades de cada. Vendeu menos LFT do que esperado. Nós estamos tendo uma corrida exagero da minha parte. Mas nós estamos tendo saque de multimercado e de ações com destino a fundo de renda fixa, e mesmo assim os fundos não compraram tudo de LFT. Então foi leilão meio que me assustou. Apesar da NTNF ter dado uma acalmada, a LTN estressou muito e a LFT, que tem sido leilão um sucesso toda quinta-feira, com a indústria de fundos se abraçando, já que está tendo investidor que está procurando fundo de renda fixa, não vendeu tudo. Então, leilão que eu te digo que me deu uma assustada boa. Se me assustou que eu sou mulano, eu imagino os bancos, né? Por isso que é um dos motivos dessa estressada também do mercado. Muito prêmio, né? Muito, muito. Estamos falando de 12,21 para julho de 2023. Daqui a menos de 2 anos, 12,21 de julho. Que isso? É muita taxa. Já foi maior. Foi, mas a gente se acostumou com taxa de 6,7, povo. 12,21, mano. Eu dei uma aula ontem e aí fiz uma simulação. Se a taxa da LTN 26 voltar para o patamar que ela estava, acho que em 2020, se eu não me engano, de 6% em um ano, sabe quanto que é de ganho na renda fixa? Se comprar agora e daqui a 12 meses vender 6%. Se voltar... Então cai 50%, aproximadamente. Vai de 12 para 6. Para 6, isso aí. Sabe quanto que dá, Cabral? Mas deve dar uns 40% de ganho. Isso aí, 30%. Na renda fixa. Na renda fixa.
Tem, né? Agora, será que isso vai acontecer, né? Não, 6 para 12 meses eu acho pouco provável. Mas será que a gente não compra daqui ao mês a 13? Pois é. Lembra, a gente começou esse programa aqui, eu tenho aqui. Nós começamos esse programa, foi comecinho de agosto, não foi? Não, eu fui para Beto Carreiro... Não, que eu tô tentando sintonizar. Quando o inferno da minha vida começou. Deixa eu lembrar. Ele fica... Quando a minha depressão começou... Né? Quando que a gente começou aqui? Não quero saber. Fui pra Eu tava com problema no dedão. Não, o que eu tô tentando lembrar é que foi em agosto, Cabral. Que eu tirei uma semana de férias. Foi no meio de agosto que a gente começou. 17 de agosto, a NTNB, que é o IPCA agosto 40, tava 482. Essa semana, 2030, que é 10 anos antes, estava 5,51. 5,51. Então a gente falava lá de, 482 e tinha sido exagero, já saía 4,73 depois disso. O mercado, 5,51, mano. Ontem, se não me engano, estava 5,57, 5,58. O IPCA mais nessa... Não, isso aqui foi segunda-feira, tá? Ontem pode ter estressado mais ainda. Estressou mais. E hoje Pelo amor de Deus, sem negociação. Estou olhando aqui no site do Tesouro. Suspenderam? Só Selic 24 e 27. Suspendeu a negociação. Mas hoje de manhã tava com taxa menor do que os 5,50. Tava 5,30 e pouco. E os pré-fixados estavam na casa dos 11,80, alguma coisa assim. E chegou mais de 12, né? Então, mas agora parou. Talvez Desculpa. Cenário, talvez esse cenário aí fez com que parasse de negociar. Não gostei desse leilão, não. De verdade, achei leilão... Se for aquele leilão ruim, já conhecido, mas foi um leilão estranho. Um pedaço da curva esticou bem, a outra caiu, não vendeu tudo de LFT, não gostei da interpretação desse leilão, não, de verdade. Se a gente já sabe, NTNB vendeu o mínimo possível, quantidade pequena, ok, sabemos. Mas essa não vender LFT, maluco, com aplicação em fundo de renda fixa, indústria de fundos não querer comprar LFT, sei lá, não gostei não, de verdade. Mas é isso. Lote B2 por 420 milhões, age de 30,69. Você é velho, você já foi. Já foi. É porque não subiram ali, já foi. Oi? Não fala não que vai travar a live. Fica de gracinha só. Vamos Fica, daqui a pouco a live trava, vai ficar, ai meu Deus, o que houve? Fica todo mundo congelado igual o Cabral. Como disse John Paiani, o Gani vai para a Disney e o Cabral vai para Beto Carreiro. Exatamente isso. E pior que foi, não foi no início do ano, Não fui para Disney, fui para os Estados Unidos, mas não para Disney. O Cabral, mas... Eu fui para a rua Estados Unidos, ali no Jardins. Foi para o Six Flags. Eu fui ali para a rua Estados Unidos, Jardins, sabe? Em frente a 9 de julho ali, cruzando. Cabral, você acha que a cotação, olhando agora, põe medo no Gani? 5,61? Cotação do que? Do dólar? Dólar? Põe medo pra mim, que eu sou assalariado, mano. Ganho solteiro na pista. Ganhando bem. Porra, 5,60, o que é pra ele? Pra mim, que eu vou levar, eu e minha esposa vamos levar mais 2 bocas, que uma delas, se alguém me cobrar integral, vale a pena pagar. Que a bichinha tem 9 anos e a palavra dela é infinito. É sério, eu tenho uma que não para, mano. E é assim, ó. E é assim. Você vai pra Disney, um hot dog $5, você já converte, você... Não faço nem conta. Ainda bem que eu não como hot dog, mano. Não, mas e a Júlia ou a Mariana? Também não. Quem que come bem? Não rola. Não, Mariana. Mariana come bem tudo. Qual é a sua comida predileta, Cabral? Churrasco, rodízio. A minha comida predileta é rodízio. Mas rodízio tem um monte de coisa, é carne. Tá, mas é churrasco. Porra, um churrasco, maluco. Cara, um churrasco vem assim, cracra. Ô, senhor do céu. Um churrasco, um sushi, uma macarronada. Não, escargot, quer ver? Quer ver? Eu vou perguntar, vai ser escargot. Vamos apostar no Rodolfo Baixo aqui. Você acha que vai ser o quê? Escargot? Não, eu gosto muito de sushi e frutos do mar. Escargot, ostra ou sushi de baiacu. Que só tem 15 pessoas do mundo que pode cortar por causa do veneno. Vamos perguntar pra ele. Vai vir piada. Com esse nome vai vir piada. O que você mais gosta de comer? Sushi e de baiacu. Frutos do mar.
Lagosta! Pergunta ele se frutos do mar inclui sardinha. Não sabe nem o que é uma sardinha, maluco. Não abriu uma lata de sardinha na madrugada, cheio de fome, e comeu com óleo e tudo, maluco. Duvido, chamava na hora, chamava o mordomo quando chegava em casa. Pão, assim, ó. Pá, aí eu começo a escorrer na tua mão aqui o óleo, você comendo, ia pra dentro da blusa assim, ó. Isso ele nunca fez, eu garanto, maluco. Ô, Cabral, vamos lá, foco, lote B2, o Carlos Trudes falou assim, eu fui na churrascaria ontem, eu lembrei do Cabral falando que era pra comer pizza no dia anterior pra aumentar o estômago. É sério, porque o estômago é músculo, dando aumenta, aula. Quando vai fechar entra carne. Cabral não dá aula só de economia não, dá aula de como comer no Como comer no rodízio. O que que... Abre pra onde o estômago, Cabral? Pra lá, pra cá, o meu abre assim, ó. O meu abre assim, ó, tá abrindo até na outra câmera. O que acontece? O que é reeducação alimentar? É você preparar o seu estômago para comer menos. Então, com o tempo, o músculo vai cedendo. A tua fome vira muito psicológica, mas não mais física, porque o músculo vai cedendo. Que estômago é o músculo, sério isso. Então, se você comer um dia antes, 16 horas antes de 12, muita pizza, teu estômago faz isso. Vum! Aí ele vai começar descendo, né? Ele vai descendo literalmente, ele vai saindo. Quando o músculo começa a fechar, entra carne, mas ele já tá desse tamanhão, entendeu? Vai descendo pra onde? Aí, A gravidade programa da toma família, conta, lote né? 2 por 420, ágil de 30 a 69. É, porque se você ficar sem comer, fecha o músculo. Aí não dá muito, rapidinho dá a sensação de Aí fecha. Aí fecha. Aí abre. Ai, o que eu mais gosto é que o pessoal entra na onda, aí de repente aparece assim, tá, para de lero-lero e me fala o que vocês acharam do resultado do Itaú. Então vamos lá. Vamos lá, que esse programa é esquizofrênico. Sensacional. É isso aí, vamos lá. Adoro o Porque nosso esse audiência. programa, o roteiro é meio solto. O mais legal é o seguinte, tá todo mundo... O mais legal tá todo mundo rindo, tem o Cabral, churrascaria, me leva pra Disney, não sei o que, aí no meio, tá... Para de lero-lero e me fala o que vocês acharam do Itaú. Tiveram duas empresas que eu não entendo a reação do mercado. Itaú, porque para mim os resultados vieram bons, vieram ok. Redditor vieram muito bons do ponto de vista operacional e EBITDA, né? E o aumento do endividamento da Redditor tem a ver com o plano de expansão dela, fusões e aquisições. Houve diminuição de leito por conta de Covid, o que é bom para a empresa, aumento das eletivas, aí o mercado reagiu mal. Eu, sinceramente, não consigo entender por que houve essa reação ruim com Itaú e com Redditor. Infelizmente, eu não posso ajudar que eu não vi. Concordo, é exatamente isso, igual o Gani falou. Vou com o relator. Eu vou com o relator. Isso, muito estranho em relação do Itaú e da Redditor. Saíram O resultado vendendo, veio muito sei lá. bom, veio assim, veio como o mercado esperava, excelente resultado e não reagiu tão Pela bem. ordem. Eu não vou mentir dessa vez, eu não vou queda? mentir, eu não vi. Qual que é a explicação da queda que você falou hoje de manhã? Realização de mercado. Realização de lucros. Realização de lucro. Pô, mas o Itaú cai 5%, Gani. Depois do resultado, 5%. Não, eu não consigo entender. Enfim. Pô, alguém falou aqui, efeito Nubank... Não sei. Será? Não, e o Itaú, eu tava lendo os highlights da conferência de resultados, né? Da conferência de resultados, não. Dos próprios resultados, né? Aqueles destaques dos diretores. E falou que o Itaú está investindo bastante nas contas digitais. Isso. O ambiente digital está muito saudável. Eles querem deixar todos os serviços disponíveis da agência, né? Das agências, nos aplicativos do Itaú até dezembro, ou seja, eles estão fazendo uma migração. Pode ter um efeito Nubank aí, que o Nubank está esticando muito, né? O valuation de todas as instituições financeiras aí, as fintechs e tudo mais. Mas o Itaú é aquela coisa gigantesca, né? O que pode acontecer, que eu não sei se ainda é o time, que eu acho que ainda está muito cedo, não ter dinheiro novo e eu diminuir posição de uma empresa para entrar em outra do mesmo setor. Então, o que eu estou querendo resumir? Eu sou um gringo, eu tenho que ter 10% do meu capital no Brasil em setor bancário. E eu estou pensando, não é para mim ainda não é o time, né? Eu estou pensando em ir para Nubank. Então, eu vou ter que sair de algum banco. Nem que saia de todo mundo um pouquinho, porque eu não quero mandar dinheiro novo para o Brasil por um motivo J qualquer. E eu faço realocação.
Isso aconteceu um pouco com Redditor quando entrou a Onco Brasil. Ela deu uma pequena sentida devido à realocação. Pô, eu tenho que estar no setor, eu gosto do setor, mas eu não quero aumentar minha participação no setor na minha vida. Então, se eu tenho R$100 no setor, eu vou ficar agora, sei lá, com 80 em Redditor e 30 em Onco. E não mais 100 em Redditor. Então, isso pode ter realocação. Já com lucro, né, Cabral? Com lucro não. Às vezes você falou, tenho R$100, eu tiro 80 para um e 30 para outro. Desculpa. Não, então desculpa, tá certo, 10 de lucro. Já ganhou 10%. Já ganhei 10. Realocação já. Mas isso pode acontecer, só que eu acho que é muito cedo ainda para falar isso para Nubank. Nubank ia lá embaixo o processo de IPO. Acho que ainda não tá no time, não. Maravilha. É isso aí. Ô, Cabral, a gente vai ter The Trade hoje, né? Então, vai, com meu camarada William Marques. William Marques. Então a gente já pode deixar a sua consideração final aqui, por gentileza, para a gente poder já ir se encaminhando pro finalzinho aqui, despedir de todo mundo e você conversar com o grande William Marques. Minha consideração final são algumas. Primeiro, não gostei de ler um título público hoje. Não gostei principalmente da parte da LFT. Eu acho que a LFT não ter vendido tudo num período que está tendo aporte e renda fixa meio que me assustou. É 100 milhões para um lado para o outro, mas por que não? E eu confio muito no destino. Eu acho que a vida é feita de destino, de encontros, de coisas já programadas em outras vidas. Isso foi provado hoje no leilão do 5G, que a Claro ficou com uma, a Vivo com a outra e a TIM com a outra. O nome disso é destino. É isso que eu queria falar para hoje. Boa. Gani, considerações finais aí para a gente arrematar, não o leilão do 5G, mas arrematar o programa. Bom, triste essa votação aí dos precatórios, todo mundo querendo aumento de gasto, né? As críticas aí no chat, todas com razão em relação a isso. E aí o que eu fico pensando do brasileiro? Que ele pensa assim, ele critica, né, o governo, o aumento de gasto, mas no final das contas ele quer que o Estado resolva os problemas, quando na verdade tem que ter menos Estado. Esse é o ponto. Maravilha. Daniel Morales, um abraço para você, considerações finais? Abraço, só quero saber se vai ter amanhã o rap do marketing. HH do marketing. Amanhã happy hour, né, Cabral? Podemos fazer um happy hour menos zoneado que de semana passada, porque eles homens estão aí, né? Eu não posso nem falar uma informação que eu tive da Paula menos Moraes, zoneado. Senão vai dar rod, maluco. Como é que é? Você tomou esporro da Paula? Esporro não, ela falou que viu e gostou. Então é nóis. Pode ter amanhã de novo? Dorinho, pagode, comida acabou. Amanhã a gente faz happy hour rock and roll. Não, a Paula só homenagem. Ela só fez uma observação. Ela ficou triste que ela não estava participando. Então amanhã participação de Paula Moraes. Paula Moraes. Então, seus vagabundos aí, a princesa, prepara amanhã para 5 caixinhas aí. 5 caixinhas do quê? Pra poder botar a Paula também, não. 5, botar mais um aqui, mais um retângulo. E a princesa. Não pode. E a princesa e os vagabundos. E o chefe. O chefe é outro patamar. O vagabundo é aqueles dois do meio ali, ó. Meu Deus. O chefe é outro patamar. É isso, então. Amanhã, hein? Amanhã, HH do marketing. Amanhã. Valeu, gente. Abraço para todos vocês. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o BMC Marketing. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Obrigado pro Paulo Ricardo, pro Helder, Wagner Gomes. Olha o Rui das Neves aqui. O Sleep tá aqui. Ele falou, tá difícil ser brasileiro, hein? O Helder, o Peter Santana por aqui também. Cabral, outro admirador seu, viu, Cabral? Rafael de Lima, Carlos Rella também por aqui, o José Vanderlei, o Felipe Lipe, tá todos os dias aqui com a gente, um forte abraço, o Vinícius Almeida chamando D'Artangani, olha só, o mosqueteiro D'Artangani. É sensacional. Alexandre Saiber por aqui também, o Henrique Surré e o Vladimir, o MPK, um abraço pro MPK sempre com a gente, Miguel Oliveira, Carlos Trudes e todo mundo que acompanhou a gente aqui no marketing.
Muito obrigado pela audiência. Não se esqueçam de deixar o like aqui na nossa programação. E claro, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal para a gente bater nossa meta aqui, 35 mil inscritos até o fim da semana. Com a sua ajuda a gente vai conseguir. Eu vou ficando por aqui. Amanhã a gente volta a partir das 2 horas da tarde com o nosso BMC Marketing. Um forte abraço a todos. Tchau, tchau.